Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje, vamos aprender a trabalhar com a ferramenta Bone. A ferramenta Bone, como o próprio nome fala, é osso, né? Então você consegue dar movimento a objetos que não têm uma junta ou uma movimentação baseado na estrutura de um exoesqueleto ou uma estrutura de ossos, né? Então, por exemplo, no nosso boneco aqui, que é essa imagem bem simples, ele vai ter uma pequena movimentação. Eu vou explicar o passo a passo de como você está adicionando o bone e como você aplicar uma movimentação bem simples. Aí você pode aprimorar as técnicas de acordo com sua necessidade, tá? Olha o exemplo na prática. Se vocês observarem, na verdade, o bonequinho aqui ele faz uma pequena movimentação, na verdade está acenando, ou você pode fazer várias cenas aqui, ou movie clips para você fazer movimentação distinta, né? Mas a forma mais prática de estar trabalhando com esse tipo de movimentação é trabalhar com a ferramenta Bone. Para isso a gente vai criar um novo arquivo, vamos desenhar esse personagem aqui do zero, né? Usando uma nova estrutura. Vamos lá então, colocar em prática? Bom, menu arquivo, novo, e aqui, ActionScript 3, a estrutura, como eu sempre falo, não é tão importante no nosso caso, que é só um exemplo. Ok. E vamos habilitar a régua, também para facilitar a nossa organização. Ctrl Shift Alt R. E aí a gente pode organizar, né? Manter as informações tudo estruturada. Para facilitar o processo de você desenhar, caso você não tenha habilidade com desenho, você pode estar usando uma estrutura que seria uma imagem, né, de fundo, e aí você desenha em cima. Vou usar o exemplo na prática para que vocês entendam minha linha de raciocínio. Bom, arquivo, vamos importar uma imagem, já tem um desenho aqui, ó, imagem, no caso, importar para o palco. E tem alguns personagens aqui, algo bem simples mesmo. Ó, notem que é uns personagens parecendo uns palitinhos, né? E aqui você escolhe qual cena, qual boneco você quer trabalhar. Por exemplo, eu quero pegar esse carinha aqui, ó. Quero pegar esse. Então eu vou usar a ferramenta aqui. E aí eu consigo tirar um pouco mais o zoom usando Ctrl menos. Shift para manter a proporção e não vai ficar nada achatado, né? Eu falei que esse, mas eu vou usar esse aqui, ó. Eu acho que tá mais legal. Então, eu vou ampliar um pouco mais. E aqui você poderia usar vários, ó. E aí você faria até uma trajetória, uma movimentação. É interessante usar esse conceito de movimento de alguns personagens. Nesse caso, a gente só vai fazer uma movimentação bem simples, né? Então, a gente vai usar esse personagem aqui para isso, ó. Nota que aqui eu tenho o meu palco e aí eu vou desenhar em cima, né? Então, facilita bastante isso. Mas um ponto bastante importante, ó. Não perca aqui a sua área de trabalho, que é a altura do seu personagem, para o desenho não ficar fora, né? Então, isso aqui você pode usar até as linhas guias. Estou colocando aqui, mas não precisaria nem de todas essas, né? A gente não vai realmente dar um movimento para o personagem que seria se deslocando, e sim uma movimentação dentro do espaço dele mesmo, né? Bom, então temos aqui o palco, o personagem é esse, e vamos desenhar. Antes, você deve bloquear, né? Usa o cadeado aqui em cima, você deve bloquear essa imagem, porque aí de acordo com você estiver desenhando, ela não vai se movimentar. Bom, depois que essa informação, é importante dar nome para as camadas, estruturar tudo bonitinho, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos logo ao que interessa, né? Então, uma nova camada, e aí nessa nova camada aqui, que ela já está selecionada aqui na parte superior, eu vou usar a ferramenta aqui de linha, né? Ferramenta de linha mesmo. Como ela é um contorno, eu não preciso de preenchimento. E aí eu posso definir até uma cor diferente. Vou fazer um bonequinho verde. Em cima do preto ele vai ficar bem visível. Se atenta às propriedades da linha, porque a linha normalmente ela vem bem fina, né? Então a minha eu acho que já está na configuração boa, que é bem próxima à espessura que já está aqui do personagem. Na verdade está a mesma espessura. A minha está com 15, ó. Então você pode vir aqui, ó, nessa barrinha aqui de propriedades, ó. E aí você consegue ver a espessura da linha, ó, que seria isso aqui, ó, o traçado, né? 15 é uma espessura boa para esse tipo de desenho. Como funciona se você já desenhou? Você seleciona o objeto e aí você vem nessa opção aqui e aí você consegue trabalhar com a espessura, ó. Pode digitar que é muito mais fácil aqui do que você ficar movimentando, né? 15, por exemplo, e Enter.
As próximas linhas já vão sair com essa espessura. Vou dar um zoom, vou aproximar um pouco mais, que a gente vai dar uma ênfase nessa área aqui. Vou até apagar isso aqui para a gente iniciar do zero e fazer com o tamanho certinho, né, do braço dele. Então, ó, só desenhar, clique, segura e puxa, né? E aqui, ó, se eu quiser passar direto, poderia, mas aqui eu vou criar essa estrutura que seria uma junta, né? Então, na verdade, ele até emendou. Não tem problema também não. Pescoço, um esqueleto aqui, uma perna bem grande, outra perna e assim por diante. Então, temos a estrutura para fazer a cabeça. Como o contorno não dá para fazer a cabeça, você tira o contorno, você volta para o preenchimento, e aí você pode deixar a mesma cor, sem contorno. Ele não está aceitando sem contorno, porque é linha, né? Então você tem que clicar no objeto depois que você tira o contorno. Agora aceitou. Não tem como você tirar o contorno da linha, porque a linha já é um contorno. Então, se atente a essa informação também, tá? A gente está trabalhando aqui com uma ferramenta oval, que aí você faz um círculo, que é a cabeça, né? Então, ele não tem contorno. Bom, aqui você pode selecionar, ó, você pode clicar, segurar e arrastar. E aí você já tem a cabeça dele. Vou fazer a tela um pouquinho inclinada aqui, ó. Pode deixar ela um pouquinho inclinada, fica interessante, né? Ó, essa movimentação. Um pouquinho aqui, para aparecer o pescoço dele. Uma observação, o bone, ele não vai funcionar muito bem na linha, porque na verdade ele não consegue aplicar o bone na linha. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui, ó, seleciona tudo, e a gente vai converter essas linhas em preenchimento. Então você tem aqui, ó, modificar, e aí a gente tem a opção de formas, e aí converter linhas em preenchimentos. Então você atenta sempre a essa opção, porque se você não aplicar, o Boon ele não vai funcionar da maneira correta. Então é importante que você entenda também essa parte aqui, tá? Bom, vamos lá. Após eu converter, aí eu venho na ferramenta Bone, que ela fica aqui embaixo, né? Tem um desenho de um ossinho mesmo, né? Bone. E aí você dá um zoom para facilitar a visualização. É sempre bom começar do meio, né? Mas aí também depende do que você quer fazer. Bom, eu vou clicar aqui no meio, ó, na estrutura e vou montando o exoesqueleto dele, ó. Quanto mais juntas, você vai ter uma movimentação melhor. Então, se atenta a essa informação. Isso é bem interessante. Olha, ele já vai ficar um pouquinho distorcido. Mas como eu não vou movimentar tanto ele, então isso não é tão importante. Ó. Cada vez que eu solto e pego novamente, ele cria uma junta, né? Cria uma junta aqui, que aí você pode fixar. Você pode ter uma movimentação separada, né? De cada um desses partes aqui, né? Que seria a estrutura do corpo dele. Até o pescoço dele eu posso estar acrescentando. E se eu quiser movimentar a cabeça, aí você usa sempre o centro, né? E aí movimenta. Bom, já temos a estrutura aqui, ó. Se você observar o bonequinho, ele, ó, você clicar, segurar e puxar, ó, você já vai perceber que ele consegue, ó, movimentar, fazer uma movimentação já bem interessante aqui nele, ó. Vou tirar aqui o zoom. O fundo não é importante para a gente, né? Na verdade, o fundo aqui não é interessante, a gente não vai usar ele como base para fazer uma movimentação. Então, eu posso vir aqui no fundo, ó, que é essa camada que está bloqueada, e posso excluir. E aí fica apenas o meu personagem. Se você quiser facilitar a visualização, você pode deletar essas linhas. Ó, por exemplo, eu posso puxar elas de volta para o local dela. E aí você tira todas elas só para não atrapalhar a visualização, ficar algo mais claro. E aí a gente está aqui nessa armadura, né, que é essa estrutura. Então você precisa dar um movimento. Para isso, você tem aqui, ó, na timeline, na parte superior, ou linha de tempo, né? Você tem aqui na parte superior, quanto tempo você precisa? Então, por exemplo, de 1 a 20. De 1 a 20, você aperta F6, você repete essa estrutura, ó, você repetiu essa estrutura, e aí já criou um quadro-chave em branco, já colando a estrutura, né? E aí você só precisa aplicar o movimento que você quer. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer aquele movimento o braço e ainda balançar a cabeça. Então eu vou movimentar, ó, fazer uma movimentação bem simples para não ficar nada estranho. Ó, movimentei um pouco o braço e a cabeça dele também, ó, um pouquinho. Então você toca em cima aqui, ó, no ponto, ó. Ó, tem que ter cuidado que algumas opções ele dá uma distorcida no objeto. Então talvez a movimentação não fique bem legal. Aí você pode prender, né? E aí ele mostra a rotação, a direção que você pode movimentar. Então, por exemplo, a cabeça dele aqui, ó, ele não vai ter uma movimentação bem legal. Então, nem vou aplicar aqui na cabeça. Ele movimentou um pouco o braço, eu vou movimentar aqui essa parte de baixo aqui também. Então, ele vai fazer essa movimentação e essa movimentação.
Vou dar um enter para a gente visualizar isso, ó. Ele criou só um nariz ali na cabeça, né? Ficou engraçado. Mas tudo bem. O importante é que você entenda a movimentação aqui do Bonnie. Quando você aplicou, você pode escolher uma outra posição. Por exemplo, ele escolheu do 1 até o 20. Então, por exemplo, aqui o 40. E aí aperta um F6, de novo, ele repete essa mesma estrutura. Se você quiser movimentar ele um pouco mais, ó, eu vou pegar essa junta aqui, ó, levar para cima e depois eu vou colocar essa outra dessa forma, e aí ele já faz esse movimento, ó. E aí eu vou trazer isso aqui um pouco mais para cá e esticar a perna dele. Então ele já muda a posição dele, ó. E aí ele vai fazer tanto a movimentação dos braços quanto das pernas. E aí você vai criando a sua movimentação. Isso é uma estrutura bem simples para que vocês entendam o conceito da movimentação da ferramenta e do uso do Bonnie, né? Mas isso você pode fazer um desenho bem mais aprimorado, separar ele por camada, fazer a movimentação bem distinta, e aí você tem toda essa movimentação do personagem, né? Bom, pessoal, na verdade esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente trabalhou aqui com a ferramenta Bonnie. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.